Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez reunidos, mais um momento que separamos para estar cultuando a Deus. E hoje, dando sequência à nossa série de mensagens sobre personagens bíblicos, hoje eu quero estar falando sobre Abraão, que é um personagem que é muito conhecido na Bíblia. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre Abraão, alguns mais, outros menos. Mas todo mundo que frequenta alguma igreja ou que estuda a Bíblia já ouviu falar sobre Abraão. Abraão é citado a primeira vez no capítulo 11 de Gênesis, ali falando sobre a genealogia dele, sobre seus pais. E começa a falar mais sobre a história de Abraão no capítulo 12. Eu vou fazer a leitura bíblica do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, que vem falando o início da vida de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É só os primeiros versículos contando o início da vida de Abraão. Como eu falei, a história de Abraão é muito contada para as crianças, principalmente, para quem está aprendendo mais sobre a Bíblia. Mas se você começar a funilar mais, estudar mais a fundo a história de Abraão, tem muitas coisas que passam despercebido muitas vezes. A primeira delas, eu quero estar falando hoje sobre 3 pontos da vida de Abraão. A primeira delas vai estar lá em Josué, a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Josué 24:2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram aos outros deuses. Ali é Josué conversando com o povo, e dizendo que ali o pai de Abraão, a descendência de Abraão e o próprio Abraão serviam outros deuses ali. Então Abraão ele era uma pessoa que, vamos dizer assim, que não fazia parte do povo de Deus, que não conhecia Deus ainda. Era uma pessoa idólatra que servia aos outros deuses daquela terra. Mas a gente viu aqui em Gênesis também que Deus escolheu Abraão para a partir dele formar um grande povo, uma grande descendência, formar o seu povo a partir de Abraão. Abraão que é idólatra, Abraão que vivia uma vida pecaminosa e foi escolhido por Deus para estar a partir dele formando o grande povo de Deus. E aí eu comecei a pensar o porquê de Abraão. E a gente pode passar muito tempo pensando por que Deus escolheu Abraão, mas talvez ao invés de a gente pensar o porquê Deus escolheu, talvez a gente pudesse pensar o porquê Deus não escolheria Abraão. Abraão tinha pecados, Abraão ele era uma pessoa idólatra, ali, como a gente acabou de ver. Mas isso era motivo para Deus não escolher Abraão? Abraão ele esteve disposto a largar tudo para seguir a palavra de Deus. E Deus não olhou o passado de Abraão, Deus não olhou o que Abraão tinha feito, se Abraão era idólatra ou não, mas sim o futuro de Abraão. E Deus sabia que chamando Abraão, convocando Abraão para aquela grande missão de largar tudo, seguir para a terra que Deus tinha indicado, Abraão responderia sim. Abraão estava disponível. E por isso Deus escolheu Abraão. Porque Deus não olha o seu passado, não olha nem o seu presente, nem o seu futuro, mas olha tudo de uma forma só. Abraão ele tinha erros sim, Abraão ele era pecador sim, mas Abraão estava disponível, o coração de Abraão estava disponível a mudar e ter uma vida diferente. E Deus já sabia disso, mesmo Abraão naquele momento ainda não
tendo mudado de vida, não tendo largado a idolatria, Deus já sabia que Abraão ia dizer sim e chamou Abraão. O primeiro ponto da mensagem de hoje é que não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa os erros que você já cometeu, mas sim como está o seu coração hoje. Se o seu coração hoje está disponível para Deus, como Samuel disse, quando Deus falou com ele, eis-me aqui, Senhor. Se o seu coração está disponível hoje para Ele, não importa o que você já fez, não importa o seu passado, não importa nada, mas sim como está o seu coração hoje. E se o seu coração hoje está disponível a servir a Deus, se o seu coração hoje está disponível a largar tudo para seguir a palavra de Deus, é isso que Deus vai estar olhando na sua vida. E o segundo ponto que nós vamos estar vendo hoje é exatamente isso. Abraão, ele largou absolutamente tudo para seguir a palavra de Deus. Um Deus que até então Abraão nem conhecia. Abraão ele vivia ali numa terra com sua família, com seus parentes, com seus pais. E Deus chega para ele e fala, larga tudo e vai à terra que eu vou te indicar. Vai para Canaã. Eu imagino que talvez Abraão tenha tido ali um impacto, um choque muito grande a princípio. Mas a Bíblia não fala de Abraão contestando a Deus em momento algum, mas sim fazendo o que Deus mandou prontamente. Voltando aqui na leitura, versículo 3 ainda é Deus falando, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí já vem o versículo 4, que é a atitude de Abraão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão não questionou a Deus, Abraão não pensou o que era que Deus estava querendo com aquilo, mas sim obedeceu a Deus. E a pergunta desse segundo ponto é, você está disponível a largar tudo por causa dele? E é muito fácil, principalmente para uma pessoa, vamos dizer assim, um crente velho, falar, não, eu estou disponível. Uma pessoa que cresceu na igreja, uma pessoa que está tanto tempo na igreja, fala, não, eu estou disponível a largar tudo por causa dele. Agora eu vou te aumentar essa pergunta. Até hoje, o que você já largou por causa dele? Vou aumentar mais ainda a pergunta. Até hoje na vida, o que você já perdeu? Pense em alguma coisa que você já perdeu. Perder alguma coisa que você tinha e deixou de ter. Com certeza você já perdeu alguma coisa e o que você perdeu doeu. Ninguém quer perder nada, ninguém gosta de perder. Mas lembre desse sentimento da derrota que você teve, de alguma perda que você teve. Se você está disponível a ter esse mesmo sentimento por causa dele. Eu não sei qual foi a sua perda, o que você perdeu, o que você tinha e passou a não ter mais. Mas com certeza foi um sentimento ruim. Foi um sentimento que vem derrubando você. Que vem aparentando que você não tem mais sentido. Que não tem por que você continuar. Esse sentimento, lembrou desse sentimento que te derrubou, que te colocou lá embaixo. Você está disposto a passar por isso, por causa dele? Abraão largou tudo. Abraão largou seus pais, Abraão largou a sua cidade, a sua família, a sua vida, a sua rotina, os seus pecados, os seus prazeres. Abraão largou tudo e foi para um lugar que ele nem conhecia, que era longe, que ele teve que se deslocar por um longo caminho. Mas ele estava disponível e ele foi. Será que a gente está disponível mesmo? Ou a gente só está falando que está disponível e quando chegar no vamos ver, quando chegar na hora H, a gente vai dar para trás, vamos dizer assim. Se a gente não vai estar pronto para cumprir o que Deus está nos mandando fazer. E é importante isso. A gente tem que ter essa mentalidade, mas vem um choque muito grande. Fala, a gente tem que fazer o que Deus está mandando fazer. A gente tem que largar tudo que está ficando para trás. E não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, a gente tem que largar. Mas dói. Não vai ser fácil. Porque aquilo é o que a gente precisa, aquilo é o que a gente está vivendo.
Mas se a gente está disponível, como Abraão estava, para largar tudo e seguir o que Deus estava mandando Abraão fazer. Salmos 73, 26 diz: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Abraão sentiu falta dos pais dele, com certeza, da vida dele, da cidade, da rotina dele, da família. Abraão sentiu falta de tudo aquilo, doeu perder tudo aquilo. Mas Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Semana que vem a gente vai estar falando sobre Davi. E Davi também, com certeza muito abençoado por Deus, ele vem dizendo: Ele é tudo que eu preciso.